Isso, pronto, agora sim. Deixa eu voltar para a tela aqui. E aí, pessoal, ó, qual a opção que vocês marcariam aí? Lê as opções aí, me digam aí, pode dizer no chat também qual a opção que vocês marcariam. Deixa eu ver aqui no chat que alguém falou. Letra E? Vamos ler a letra E para a gente analisar todo mundo junto, pessoal. Analisando a letra E, a pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Primeiro, qual a pressão que atua sobre o suco? Qual a pressão que atua sobre o suco? Fala no chat aí para mim. Pressão atmosférica, muito bem. E por que que a pressão no interior da boca fica com valor igual da pressão atmosférica? Vamos, galera, responde para mim. A pressão que atua na superfície do suco é a pressão atmosférica. Por que que a pressão na boca? Porque o canudo suga o ar atmosférico. Exatamente isso. Parabéns, Letícia. Exatamente isso. Isso aí, Júlia. Então, na verdade, as pressões ficam iguais porque o canudo que está fora da boca suga o ar, não deixando a pressão interna diminuir. Parabéns, galera. Então, resposta certa, letra E. Vamos para a próxima questão. Qualquer dúvida, é só me chamar ou no chat ou no microfone, tá, pessoal? Então, essa questãozinha importante. Foi engraçado que no ano que a galera fez no Enem essa questão, muita gente mandou mensagem. Caraca, Ramon, aquele exemplo que você deu em sala de aula caiu na questão do Enem. Vamos lá. Oi, pode falar. Pode falar que eu estou ouvindo. Não? Ô, Ramon. Oi. Na questão ali você disse que, na letra E, né, falando que as pressões são iguais, correto? Sim, isso. Para ocorrer a sucção, a interna teria que ser menor do que a da atmosfera? Sim, isso. Porque o fluido ele vai se deslocar sempre da pressão maior para a pressão menor. Então, quando você engole o ar, você tomando um suco normal no canudinho, você engole o ar, diminui a pressão interna da boca. Aí a atmosfera, para igualar a pressão, ela vai mandar ar lá para dentro. Para ela mandar ar lá para dentro, ela vai empurrar o suco. Ah, sim. Ok. Obrigado. Show de bola? Questão número 8, pessoal. Considere as seguintes características de uma moeda de 10 centavos. Massa 4,8 gramas, diâmetro 20 milímetros e espessura 2,2 milímetros. Então, galera, quando você olha uma moeda, a forma que ela tem é um cilindro, tá? A forma de uma moeda é a forma de um cilindro, beleza? Ó, a forma de uma moeda, ela vai possuir mais ou menos a forma de um cilindro, tá certo? Onde o diâmetro que ele fala aí, galera, é essa medida aqui, ó. O diâmetro é essa medida aqui, ó. Diâmetro D. E aqui esse cilindro, essa moeda tem uma espessura. A espessura dela é a altura dela aqui, ó, tá? Se eu imaginar essa moeda deitada, a espessura vai ser a altura. Admitindo desprezível o efeito da variação do relevo sobre o volume total da moeda, o relevo seria essas inscrições aqui que ele fala, tá, galera? E que o volume é um cilindro reto é igual ao produto da área da base pela sua altura, calculada por πr ao quadrado. Então, olha só, ele ainda deu para ajudar na questão ainda, para você não ter precisado ainda estudar geometria espacial, ele ainda deu como calcula o volume de um cilindro. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura h. Beleza, galera? Desconsidere a densidade do material com que a moeda de 10 centavos é confeccionada é de aproximadamente quanto? Então, vamos lá, pessoal. Qual é a fórmula para calcular a densidade? Fala para mim.
Heraldo falou ali, ficou com dúvida na letra D daquela Massa sobre questão. volume. Calma aí, Heraldo, que eu só vi agora, mano. Perdão. Deixa eu voltar aqui rapidinho pra gente analisar a letra D. Não tem problema, não. É que eu só vi agora, Heraldo. Desculpa mesmo. Deixa eu abrir aqui rapidinho pra gente não ficar com dúvida nenhuma. Vamos lá, letra D. O peso da coluna de líquido é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. Não, na verdade, o peso da coluna de líquido, somado com a pressão atmosférica, é que tende a empurrar o suco para sua boca. Mas, na verdade, ele pergunta a dificuldade de entrar o suco na sua boca. Isso não é a dificuldade. Na verdade, é isso um dos fatores que faz o suco entrar. Mas a dificuldade é porque o canudo que está do lado de fora impede que sua boca diminua a pressão. Impede que você consiga engolir o ar, porque quando você engole o ar, o canudo que está do lado de fora joga ar para dentro de novo. Então, ele equilibra a pressão atmosférica. Beleza? Entendeu, Heraldo? Então, na verdade, ele quer saber o porquê que você tem dificuldade de beber o suco. A dificuldade de beber o suco é o que eu estou falando com você. A letra D, ela facilita a tomada do líquido, não dificulta, entendeu? Se ele tivesse perguntado o que facilita tomar o líquido, seria essa a resposta certa. Então, vamos voltar aqui, já que já entendeu, vamos voltar aqui para a questão 8. Então, falaram aí já, pessoal, não sei quem falou, mas falaram aí que a densidade eu calculo fazendo a razão da massa da moeda pelo volume da moeda. Como a moeda ela tem uma forma de um cilindro, galera, ela tem a forma cilíndrica, o volume é PR²H. Então, vamos lá. Vou deixar aqui em função de π, mas eu acho que como não tem nenhuma resposta em função de π, a prova deve ter considerado π igual a 3, tá? Então, π vezes o raio. Como aqui está centímetro cúbico, galera, eu tenho que deixar todas as medidas em centímetro, tá? Então, se o diâmetro é 20, o raio é 10, só que é 10 milímetros. 10 milímetros é igual a 1 centímetro, tá, galera? Então, o raio 1 ao quadrado, a altura 0,22 centímetros, tá, galera? Então, 2,2 milímetros é igual a 0,222, né, centímetros. Então, isso aqui vai dar um volume de 0,22 π centímetros cúbicos. Massa da moeda, a questão deu, massa da moeda 4,8, dividido pelo volume 0,22 π, 48 dividido por 0,22 vai dar quanto, pessoal? 48, no caso 4,8 dividido por 0,22, vai dar 48 dividido por 2,2, mais ou menos. 48 dividido... Ah, uma dica aqui, ó. Vamos considerar que π vale 3, acho que vai ficar mais fácil a conta. Se π vale 3, galera, se π vale 3, quanto que dá 48 dividido por 3? Fala no chat aí para mim. 48 dividido por 3 dá quanto? (16), não é isso? Então vai ficar 16 dividido por 0,22. Não é isso? Ah, não, 1,6, né? Porque é 48, é 1,6 dividido por 0,22. Faz essa conta aí para mim, pessoal. Pode fazer na calculadora mesmo. 1,6 dividido por 0,22 dá aproximadamente quanto? Se quiser botar 160 por 22 para facilitar a conta, pode também, tá? Quanto que vai dar a densidade aí? Aproximadamente, dá um valor aproximado, né, Ian? Aproximadamente 7 gramas por centímetro cúbico. Qual a alternativa? Letra D. Então, galera, questãozinha tranquila aí de densidade, mas, e isso aqui poderia até ter complicado a questão, mas só que ele deu como calcula o volume da moeda, então isso ficou mais fácil. Se alguém tiver com dúvida, é só avisar aí. Vamos para a próxima. Questão número 14 agora, pessoal. Tendo dúvida, é só avisar, hein, galera. A questão 14 é uma questão de empuxo, tá, galera? Questão 14 é uma questão de empuxo que nós vamos fazer agora. Questãozinha importante da UERJ, bem esclarecedora. Vamos lá. Qualquer dúvida, é só me mandar aqui no chat, tá, pessoal? Estou com o chat aberto aqui.
Vou tentar arrumar uma posição aqui melhor para o chat. Vamos lá. Uma barca de transportar automóveis entre as margens do rio, quando vazia, tem volume igual a 100 metros cúbicos e massa igual a 4 vezes 10 a quarta quilogramas. Considere os automóveis transportados tenham todos a mesma massa de 1,5 vezes 10 ao cubo quilogramas e que a densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico. O número máximo de automóveis que podem ser transportados simultaneamente pela barca corresponde a quanto? Galera, então aqui eu tenho a barca. Aqui eu tenho a barca, vou desenhar para vocês aqui a barca, tá? E nela eu vou ter atuando as forças que estão atuando sobre ela. O peso dos automóveis, o peso da barca primeiro, vou colocar aqui o peso da barca. Além do peso da barca, eu vou ter o peso dos automóveis que estão sobre ela. E equilibrando com esses dois pesos, peso dos automóveis e o próprio peso da barca, eu vou ter a força de empuxo. Por que essas forças estão em equilíbrio? Eu queria que vocês lessem na questão o que me garante que eu posso dizer que esse sistema está em equilíbrio, que a barca não está afundando nem que está subindo na água. Alguma coisa na questão, ela vai me falar que o sistema está em equilíbrio, tá, pessoal? Eu preciso saber o que da questão que vai me dizer que o empuxo sobre a barca. É importante você aprender a identificar isso na questão, porque isso faz parte da interpretação. A questão, ela me disse que o empuxo da barca se equilibra com os pesos que estão atuando sobre ela, que é o peso dos automóveis, que eu vou chamar de PA, e o peso da própria barca, que eu vou chamar de PB. Pode falar no chat aí, galera, ou no microfone, o que me garante que o sistema está em equilíbrio? O que me garante que a força resultante sobre a barca é igual a zero, que eu posso dizer que a força que está para cima, que é o empuxo, é igual à soma das forças que estão para baixo, que é o peso da barca mais o peso do automóvel. Ele tem que falar alguma coisa na questão que me remeta a isso. Fala para mim aí. Quando ele fala que o número máximo que pode ser transportado. O número máximo que pode ser transportado. Ó, quando vazia, ela tem volume de 100 metros cúbicos, não é isso? Para ela conseguir transportar os automóveis, ela não pode afundar, tudo bem? Senão, ela não vai conseguir fazer o que ela quer. Então, para ela conseguir transportar os automóveis, eu vou garantir que ela não está afundando. Para ela não estar afundando, a resultante das forças tem que ser igual a zero. Consequentemente, o empuxo que está atuando para cima tem que ser igual ao peso do sistema que está atuando para baixo. O fato dela falar um número máximo de automóveis, Alan, significa que você vai usar o volume máximo da balsa. Porque a gente sabe que o empuxo é uma grandeza que depende diretamente do volume submerso. Qual é a fórmula do empuxo? D, G, V. O que é D? Da fórmula do empuxo, o que é D, galera? Fala no microfone ou fala no chat, que eu estou vendo o chat também. O que é D? Densidade. Densidade. O que é G? Gravidade. E o V? O volume. É o volume que está mergulhado. Então, para eu ter o empuxo máximo, eu vou trabalhar com o máximo volume que a balsa pode ter, que é 100 metros cúbicos, beleza? Então, galera, isso é importante, isso faz parte da interpretação. Às vezes os alunos têm muita dificuldade de interpretar as questões de física nesse sentido. Você tem que ler a questão e ir captando esses detalhes, tudo bem? Então nós vamos lá. Como que eu calculo o empuxo? Densidade da água, que é o líquido, vezes gravidade, vezes o volume da balsa, que é o volume submerso. Peso da balsa, massa da balsa, vezes gravidade, que é o volume da balsa. Peso dos automóveis. Quantos automóveis a gente tem, pessoal? Quantos automóveis que a gente tem sobre a balsa, galera? É o que você quer saber. Então, eu vou colocar N, onde esse N é um número de automóveis, vezes N automóveis de massa M, vezes a gravidade G. Tem algum elemento que aparece em todos os membros dessa equação aqui que a gente chegou, galera? Gravidade. A gravidade. Então, eu vou fazer o que com a gravidade? Vou sair cortando ela em todas as partes da equação aqui. Vamos lá. Quanto que vale a densidade da água?
mil quilogramas por metro cúbico, mas esse 1000 aqui eu vou colocar em potência para facilitar a conta, vou colocar 10⁴, tá, galera? Então, 10⁴. Ramon, Oi. isso que eu me confundi na questão. Sim. Tá negativo o metro cúbico. Ah, tá. Boa. Boa. É porque isso aqui, Alan, foi uma coisa que eu expliquei nas primeiras semanas de aula. Ia dar uma aula de reposição sobre isso, acabou por causa da pandemia, eu não dei, mas eu me lembro de dar uma aula sobre isso, que é uma aula chamada de análise dimensional. A análise dimensional é você analisar a unidade medida. O que significa esse 10⁻3? Alguém sabe dizer, galera? É dividido. Exatamente. Esse 10⁻3, Alan, significa isso aqui, ó, por metro cúbico. Porque quando você... Deixa eu até botar assim para representar melhor para você, ó, quilograma por metro cúbico. Essa é a unidade de densidade. Por que apareceu esse negativo? Que para representar isso daqui, ele pegou esse cara que está no denominador e jogou para o numerador. O que muda quando ele sai do denominador e vai para o numerador? O sinal do expoente. Então, na verdade, isso aqui por exemplo, se você vê isso aqui, agora você vai aprender, Alan, se você vê isso aqui, ó, que unidade é essa aqui? Metro segundo quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Se você vê isso aqui, ó, que unidade é essa aqui? Metro por segundo. Metro por segundo, entendeu? Então, na verdade, esse -3 aqui é só uma maneira de representar a unidade de medida. Tudo bem, meu amigo? Tudo. Qual o volume da balsa? 100 metros cúbicos. Olha só, eu deixei a densidade em quilograma por metro cúbico, o volume tem que estar em metro cúbico. Eu expliquei isso para vocês quando eu dei aula de empuxo. A unidade de volume tem que bater com a unidade da densidade. É igual massa da balsa. 4 vezes 10 ao quadrado. A gravidade eu já cortei. Ah, não. 4 vezes 10 a quarta, não é isso? Mais N vezes massa dos automóveis. 1,5 vezes 10 ao cubo quilogramas. Está tudo na unidade da SI, galera. Então, pessoal, olha só uma coisa interessante que eu vou fazer aqui. Ó. Vocês têm que começar a aprender essas dicas aqui. Ó. Tá vendo que tem um 10 ao cubo aqui? Coloca na mesma potência tudo. Quem falou isso aí? Yasmin. Muito bem, Yasmin. 10 ao cubo vezes 100 é igual. Espera aí. 40 vezes 10⁵ mais 1,5 vezes 10⁵. Agora eu vou fazer o quê? Vou cortar o 10⁵ de todo mundo. Cortei o 10⁵ de todo mundo. Ah, faltou o N aqui, né, pessoal? Acabou que eu esqueci do N aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a borracha. Só apagar esse sinal de mais aqui para poder ter um espacinho para o N aqui, ó. Mais N, que é o número de carros, vezes 1,5. Então, galera, agora ficou o seguinte, ó. Esse 40 vem para cá negativo. 100 menos 40 é igual a 1,5N. Quanto que dá 100 menos 40? 60, não é isso? Dividido por 1,5 é igual a N. Quanto que dá essa conta aí, pessoal? Pode falar no chat ou pode falar no microfone. 60 dividido por 1,5. Pessoal, vocês estão aí? Isso, Ian. 40 carros. Então, a nossa incógnita foi o número de carros que apareceu aqui, ó, na massa dos carros. Foi o que a gente queria descobrir. Beleza, galera? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Então, ó, é muito comum cair empuxo em questões de equilíbrio, tá? Muito comum cair. Rapidinho, pessoal, tô voltando já. Seu problema para resolver? E aí, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Posso seguir? Então vamos seguir, tá? Qualquer dúvida é só falar aí. Então, resposta da questão, letra B. Beleza? Agora nós vamos fazer a questão número 20. Abrir com. Vamos lá, questãozinha número 20 agora, galera. Outra questão de empuxo, pessoal. Considere. Aqui eu vou fazer de duas maneiras essa questão. Já vou até colocar aqui, ó. Primeira maneira de fazer. E vou colocar aqui uma segunda maneira de fazer. Dá para fazer essa questão de duas formas, tá, galera? Considere um corpo sólido de volume V. Ao flutuar em água, o volume da sua parte submersa é V sobre 8. Ou seja, ele fica 1/8 submerso. Ao ser colocado em óleo, o volume da sua parte submersa passa a ser V sobre 6. Ou seja, ele fica mais mergulhado, fica com volume maior, mergulhado no óleo do que na água. Com base nas informações, conclui-se que a densidade do óleo corresponde a quanto? Então, galera, a primeira forma de fazer é você pensando o seguinte: quando ele fala a palavra flutuar em hidrostática, ela é muito importante, tá? Porque quando um corpo flutua, significa que a densidade desse corpo, quando um corpo flutua, significa que a densidade desse corpo é menor que a do líquido, e se ele flutua, significa que ele está parado. Se ele está parado, toda vez que você vê numa questão de hidrostática a palavra flutuar, significa que a resultante das forças que atuam sobre o corpo tem que ser igual a zero. E quais são as forças? Pode falar. Empuxo é igual ao peso? Exatamente. Quem falou isso daí? Yasmin. Muito bem, Yasmin. Então tá aqui, ó. Empuxo é igual ao peso. Forças que estão agindo sobre o corpo. O peso para baixo e o empuxo para cima. Essas forças têm que se anular para a resultante ser zero. Então, o empuxo sobre a esfera é igual ao peso. Como que eu calculo o empuxo? Densidade do líquido vezes gravidade vezes volume submerso é igual à massa da esfera vezes a gravidade. Corto a gravidade. Densidade do líquido vezes volume submerso é igual à massa da esfera, eu posso abrir. Por quê? Densidade, eu falei isso na aula. Você faz muito isso aqui em questão de hidrostática de empuxo. Densidade é massa sobre volume. Então, a massa da esfera é a densidade da esfera vezes o volume. Então, é nessa equação aqui que a gente vai focar. Por quê? Quando você trabalha com a densidade da água, qual o volume submerso da esfera? 1/8. 1/8. Então, eu vou botar aqui V sobre 8. 1/8 dela está mergulhado, tá? V sobre 8 é igual à densidade da esfera, que você não sabe, vezes V. Aí, galera, quando eu cortar aqui, ó, esse V daqui com esse V daqui, nós vamos chegar na conclusão que a densidade da água é 8 vezes a densidade da esfera. Primeira conclusão que a gente chegou. Vamos pegar essa mesma equação, e trabalhar agora, só que agora nós vamos trabalhar para o óleo, tá, galera? Então, pegando essa mesma equação e trabalhando para o óleo, vai ficar densidade do óleo vezes qual o volume submerso no óleo? 1/6. 1/6. Então, vou colocar V sobre 6, o volume dela sobre 6. 1/6 do volume dela é igual à densidade da esfera vezes volume total. Aí, o que eu vou fazer com esse volume total? Vou cortar esse V com esse V. Nós vamos chegar à conclusão que a densidade do óleo é igual a 6 vezes a densidade da esfera. Então, ó, através dessa relação, Ramon, por que eu posso dizer que o empuxo é igual ao peso? Porque a questão afirmou que o sistema está em equilíbrio, está flutuando, então está parado. A resultante das forças tem que ser zero. Como ele está flutuando no líquido, só tem duas forças, o peso e o empuxo que o líquido exerce sobre ele. Então, está aqui. O que a questão quer saber, galera?
a razão entre a densidade do óleo, DO, e a densidade da água, DA. A densidade do óleo, a gente achou uma expressão que a densidade do óleo é 6 vezes a densidade do corpo, a densidade dessa esfera, não é isso? E a densidade da água é 8 vezes a densidade desse corpo, a densidade dessa esfera. Corto a densidade do corpo, cheguei na resposta que a densidade do óleo sobre a densidade da água é igual a 6/8. 6/8 dá para a gente simplificar por quanto, pessoal? 3/4. 3/4. Tem essa resposta? Que a razão é 3/4? Não, tá em decimal. Qual é o decimal de 3/4? 0,75. 75. Muito bem, Ian. Muito bem, pessoal. Resposta certa, letra D. Aí você vai falar assim, Ramon, beleza. Você falou que tem uma outra maneira de fazer. Ela é mais fácil ou é mais difícil? Então, galera, na verdade, a outra maneira, se você for lá na minha aula de hidrostática que está gravada, inclusive vou até mandar essa aula depois para o pessoal do PISM também, vou mandar para a galera poder assistir. Se você for lá na minha aula de hidrostática, lá no YouTube da aprovação, você vai chegar uma hora que eu vou falar assim, galera, se um corpo está 1/8 mergulhado no líquido, significa que a densidade desse corpo é 1/8 da densidade do líquido. Então, quando ele fala aqui, ó, que a parte submersa do corpo é V/8 quando está na água, significa que a densidade do corpo é igual à densidade da água sobre 8. Beleza? E quando ele fala que está no óleo, ele fala que esse corpo fica 1/6 mergulhado. Então, a densidade do corpo é 1/8 da densidade da água e é 1/6 da densidade do óleo. Aí agora eu pego esses caras aqui, ó, como a densidade do corpo é a mesma, eu vou pegar e vou igualar. E vou igualar esses dois aqui. Aí eu vou chegar na mesma situação. Rapidinho, galera. Oi. Pode mandar subir, meu amigo. Valeu. Chegou um negócio aqui que minha mulher comprou. Trabalhar home office é isso. Aí, galera, se liga só. Igualando as densidades aqui, ó, vai ficar a densidade da água sobre 8 é igual à densidade do óleo sobre 6. Multiplico cruzado, vai ficar que a densidade do óleo sobre a densidade da água é igual a 6/8, que a gente já viu que vale 0,75. Então, se você prestou atenção na minha aula, você não precisava fazer isso aqui, porque eu já expliquei lá na aula que toda vez que um corpo está mergulhado, a fração que ele está mergulhado corresponde à fração da densidade dele quando comparado com a do líquido. Repetindo para todo mundo entender. Se esse corpo em água ficou 1/8 com seu volume submerso, a densidade dele é 1/8 da água. Se esse mesmo corpo em óleo ficou 1/6 submerso, que a densidade dele é 1/6 do óleo. Se você souber isso, você vai fazer essa questão muito mais rápido do que ter que fazer isso tudo aqui. Ramon, mas se eu fizer numa prova discursiva? Na prova discursiva, eu tenho que fazer dessa maneira aqui. Tem que fazer o passo a passo. Se eu for fazer uma prova objetiva, eu posso só pensar assim. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Questão 24, então. Qualquer coisa é só me chamar, tá, galera? Questão 24 que nós vamos fazer agora. Deixa eu só receber um negócio aqui, galera. Um minutinho. Receber um negócio e pagar aqui. Fala, meu amigo. Isso. Passa no débito pra mim aqui. Isso. Isso. Oi? Não, precisa não. Obrigado, meu camarada. Vai com Deus.
Vamos lá, galera. Seguindo aí. Agora acabou. Ramon, Oi. em relação ao volume, é inversamente proporcional também, né? Se a densidade é 1/8 da água, o volume que vai estar submerso é 1/8 também. Não, só que aí, tipo assim, quando você analisa que densidade é inversamente proporcional ao volume, você está relacionando do mesmo corpo. A densidade do corpo é inversamente proporcional ao volume do corpo. Quando eu estou relacionando ali, eu estou relacionando a densidade de um corpo com o volume dele submerso naquele líquido, que de uma certa forma vai ser inversamente proporcional. Mas aí você pode falar o seguinte, que a densidade do líquido é inversamente proporcional ao volume submerso do corpo, ou ao volume submerso do corpo é inversamente proporcional à densidade do líquido que ele está mergulhado. Aí tá certo. Pessoal, questão 24. Os densímetros. Densímetro é um instrumento que mede o quê? Tá na cara, né? Fiz uma pergunta, gente. Vamos lá. Densímetro é um instrumento que mede o quê? Densidade. Densidade. Densidade, muito bem. Os densímetros. Peraí, puxa para cá, vem para cá, fica aqui quietinho. Isso. Os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela ANP. O volume máximo permitido de álcool é de 4,9%. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. A densidade da água e do álcool são 1 e 0,8 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. A leitura do densímetro, que corresponderia à fração máxima permitida de água, é... Galera, densidade é a razão da massa total sobre o volume total. Massa total vai ser a massa de água mais a massa de óleo. Beleza, galera? De óleo, o quê? Mais a massa de álcool, tá certo? Essa é a massa total que eu tenho dentro daquele sistema. Tem uma parte de água, uma parte de álcool, dividido pelo volume total, que vai ser o volume de água mais o volume de álcool. Galera, ele não deu nem a massa, nem o volume que eu estou trabalhando. A única coisa que ele deu é o percentual de água no álcool, que é 4,9%, e a densidade dos dois. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com termos percentuais, considero um volume de 100. Aí nós vamos fazer o quê? No lugar aqui de massa da água, eu vou colocar assim, ó, densidade da água vezes volume de água mais massa do álcool, densidade do álcool vezes volume de álcool dividido pelo volume total, que é o volume de água mais o volume de álcool. Então, galera, nessa amostra, eu tenho um percentual de 4,9% de água. Quanto que eu tenho de álcool? Eu tenho 4,9 partes em 100 de água. Quanto que sobra para o álcool? 95,1. Muito bem, Laisa. 95,1% é álcool. Então, eu vou trabalhar com valores percentuais, tá? Então, vai ficar densidade da água 1, volume de água 4,9%, mais densidade do álcool 0,8%, volume de álcool 95,1%, o volume total é 100%. Quanto que dá essa conta aí, pessoal? De cima, 0,8 vezes 95,1
mais 4,9. Faz essa conta aí para mim. Pode fazer na calculadora mesmo. 0,8 vezes 95,1 mais 4,9. 80,98. Aproximadamente 80,1, né, Laís? Aproximadamente 80,1. Não, aproximadamente, na verdade, 81, perdão. Aproximadamente 81 dividido por 100, que é igual a 0,81 grama por centímetro cúbico. Isso aqui, galera, isso aqui que a gente acabou de fazer é uma coisa na matemática que as professores de matemática vão chamar de média ponderada, que é quando você faz uma média considerando as partes que cada um tem no sistema, beleza? Então, média ponderada foi o que a gente acabou de fazer aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Se quiser, pode perguntar aí. Questão 25, galera. Questãozinha de prensa hidráulica. Observe na figura a seguir a representação de uma prensa hidráulica, nos quais as forças F1 e F2 atuam respectivamente sobre os êmbolos 1 e 2. Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido. O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1, cuja altura é o triplo do cilindro 2. A razão F2 sobre F1 entre as intensidades das forças quando o sistema está em equilíbrio é igual a quanto? Então, galera, a gente estudou em prensa hidráulica que eu calculo o equilíbrio do sistema de prensa fazendo F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Beleza? Chamado também de princípio de Pascal, tá? Em relação às áreas, ele falou que o volume do 2 é igual a 4 vezes o volume do 1, não é isso? A gente já aprendeu aqui, pessoal, como que calcula o volume de cilindro. Fizemos questão disso aqui ainda hoje. Área da base vezes a altura, a área da base do cilindro 2 vezes a altura do cilindro 2 é igual a 4 vezes a área da base do cilindro 1 vezes a altura do cilindro 1. E ele fala uma relação entre as alturas aqui também, ó. Ele primeiro falou que o volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1, cuja altura é o triplo, tá certo? Então, a altura do cilindro, ele chama aqui a altura do cilindro 2 de H, então A2 vezes H é igual a 4 vezes A1, a altura do cilindro 1 ele chamou de 3H. Vou cortar H com H, vou multiplicar 4 vezes 3, 12, chego na relação que A2 é igual a 12 A1. A2 é igual a 12 A1. Pego essa relação aqui, ó, e substituo aqui, pessoal, ó. Substituindo aqui vai ficar F1 sobre A1 é igual a F2 sobre o A2. O A2 é o quê? 12 A1. Corto o A1 com o A1. Vai sobrar aqui F1 sobre F2. Jogo para cá dividindo. É igual a 1 sobre 12. Ele pediu a razão de F2 sobre F1. Aí é só inverter. F2 sobre F1 é igual a 12 sobre 1, que é igual a 12. Alternativa certa, letra A. E aí, pessoal, tranquilo ou alguma dúvida? Se tiver dúvida, é só falar. Se não tiver, eu vou tocando o barco, tá? Próxima questão, questão 26. Questão 26. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo, é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação mais estreita para outra mais larga.
e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba, desprezando o atrito e considerando a aceleração gravitacional como 10. Deseja-se levar uma pessoa de 65 kg numa cadeira de rodas de 15 kg sobre uma plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor sobre a bomba, sobre o fluido, para que o cadeirante seja levado com velocidade constante? Então, galera, eu vou ter uma força sendo feita na tubulação mais estreita, indo para uma tubulação mais larga, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, a área da tubulação mais larga e a área da tubulação mais estreita, tá? Aqui a área é A. Aqui a área é 5A. Pelo princípio de Pascal, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Área e força são diretamente proporcionais. Onde a área é maior, a força é maior. Onde a área é menor, a força é menor, tá? Então, vou chamar isso aqui de A2, esse aqui de A1. A cadeira de roda vai ser colocada na tubulação maior, tá? Qual é o peso da cadeira de roda, que vai ser a força aqui? A massa da cadeira é 65, a massa da pessoa é 65, da cadeira é 15 e a da plataforma que sustenta o sistema aqui, ó, é 20. Então, isso aqui no total vai ter uma massa de 100 kg. Então, o peso dela vai ser massa vezes gravidade. Peso é igual a 100 vezes 10, vai ter um peso de 1000 newtons, beleza? Então, onde a área é maior, a força é maior. Onde a área é menor, a força é menor. Então, vai ficar F1 dividido pela área 1, que é 5, que é A, perdão, que é a área menor, é igual a F2, que é 1000, dividido pela área 2, que é 5A. Corto A com A. F1 é igual a 1000 dividido por 5, que é igual a 200 newtons. Ou seja, onde a área é 5 vezes menor, a força vai ser 5 vezes menor. Beleza? Então, aqui no caso, ó, onde está a plataforma, a força que pode ser feita é maior, porque a área é maior. Aqui, onde a tubulação tem uma área menor, a força vai ser menor. Então, resposta certa, letra C, 200 newtons. Tudo bem, pessoal? Força sobre a área de um lado é igual a força sobre a área do outro lado. Onde a área é maior, a força que suporta é maior. Onde a área é menor, a força que suporta é menor. Tudo bem? Qualquer dúvida é só avisar. Se não tiver dúvida, eu vou tocar o barco. Questão 27, que também pediram lá, galera. Essa questão aqui, muita gente fez confusão sobre a questão da profundidade. O relevo submarino... Ian tá aí, Ian? Acho que Ian também mandou essa questão para mim, né? O relevo submarino de determinada região está representada pelas curvas de nível, mostradas a figura na qual os valores em metros representam as alturas verticais medidas em relação ao nível de referência mais profundo, como mostra a figura. Então, esse ponto aqui, galera, 1, ele está a 120 metros do fundo. Esse ponto aqui, P, está a 90 metros do fundo. Esse ponto 2, que está nessa linha aqui, está a 30 metros do fundo. Então, por exemplo, o ponto 2 está mais fundo que o ponto 1, porque esses valores aqui, essas medidas, são medidas que indicam a distância do ponto até o fundo, não até a superfície, tá? Então, tem que tomar cuidado com essa interpretação da questão aí. 2 peixes, 1 e 2, estão inicialmente em repouso nas posições indicadas e se deslocam para o ponto P, onde param novamente. Considere que toda a região mostrada na figura esteja submersa e que a água do mar esteja em equilíbrio e sua densidade é 1000 kg por metro cúbico. Se G é igual a 10 e a pressão atmosférica é 10 à quinta, pode-se afirmar, considerando apenas os pontos de partida e chegada, que durante seu movimento. Então, vamos lá. O peixe 2.
O peixe 2 estava a uma profundidade de 30 metros e subiu para o ponto P, que está a uma profundidade de 90 metros. Então, se ele está subindo... desculpa, galera. Acabou que eu usei o termo errado aqui. A profundidade dele não é 30 metros. Ele está a 30 metros do fundo. Vamos botar aqui, ó. O fundo está aqui, ó. Então, o peixe 2 está a 30 metros do fundo, aqui na posição 2, aqui na linha 30, e foi para um ponto que está a 90 metros do fundo. Pessoal, pergunta para vocês, me respondam no chat ou no microfone. Se esse cara estava nessa posição, a 30 metros do fundo, e foi para essa posição a 90 metros do fundo, a pressão sobre ele aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu, muito bem, porque ele tá indo para o mais raso, não é isso? Ele está subindo, ele está indo para o mais raso, muito bem, então a pressão diminuiu. Vamos calcular o ΔP direto. O que é ΔP? A variação da pressão. Se pressão é igual a dGH, ΔP, eu vou calcular em módulo, tá, galera? Que é o sinal, é só para dizer se a pressão aumentou ou diminuiu, mas isso a gente analisa de outra forma. O ΔP em módulo vai ser densidade da água vezes gravidade vezes o ΔH que ele sofreu. Beleza? Tá ΔH minúsculo, ΔH. Densidade da água, 1000. Gravidade, 10. Qual o ΔH que o peixe 2 sofreu? Qual a variação da altura que ele sofreu, pessoal? 60 metros. Muito bem, 60 metros. Você sabe que esse 10 aqui pode virar um 10 elevado a 1, e esse 10 que está multiplicado aqui também pode levar um 10 a 1. Então vai ficar 10 a 3 mais 10 a 1 mais 10 a 1, 10 a quinta, 6 vezes 10 a quinta, 60 vezes 10 a quarta, ou 6 vezes 10 a quinta, que é um ΔP, uma variação de pressão de 6 atm. Ele sofreu uma variação de 6 atm, aumentando ou diminuindo, galera? Diminuindo. Diminuindo. Ramon, Oi. já podia ter feito direto, contando que, tipo, a cada 10 metros aumenta 1 atm. Quem falou isso? Liza. Perfeita, Liza. Muito bem, parabéns. Cada 10 metros de coluna de água, a pressão aumenta 1 atm ou diminui 1 atm. Perfeito. Eu ia falar disso no final, mas você já adiantou. Então vamos fazer assim no outro. E o peixe 1? O peixe 1, ele estava em qual posição? Não é profundidade. O peixe 1 estava em qual posição? Qual a posição do peixe 1 inicial, galera? (120). 120 metros da superfície ou do fundo? Do fundo. Do fundo. É isso aí que muita gente confundiu. Muita gente teve dúvida nessa questão, tá? 120 metros do fundo e ele está indo para o ponto P, que está o quê? 90 metros do fundo. Então, galera, ele está mergulhando, tá, galera? Ele está indo mais para o fundo. Então, a pressão sobre ele está o quê? Aumentando. Aumentando. Muito bem. Aumentando quanto? Se a cada 10 metros a pressão aumenta 1 atm, ele está descendo quantos metros? 30. 30 metros, 3 atm. Beleza? Então, a pressão está aumentando 3 atm. Todo mundo entendeu, pessoal, essa questão? Ou alguém ficou com dúvida? Então, vamos partir para a próxima. Questão 32. Questão 32, pessoal. Questão discursiva, ó. Em 1641, Gasparo Bethe realizou uma experiência que consistia em um longo tubo de chumbo AB colocado em frente à sua casa. A parte superior do tubo ficou em frente a uma das janelas e a outra ficou próxima ao solo, sendo que a sua base foi encaixada uma torneira
foi encaixada uma torneira de latão, R. Com o tubo dentro da torneira, dentro do tonel T, completamente cheio de água pura, cuja densidade é 1.000 kg por metro cúbico. Em sua parte superior, foi adaptado um recipiente de vidro com o formato de um frasco que continha um orifício C, em que foi lacrado por um parafuso de latão. O anteparo, depois de devidamente posicionado, foi totalmente preenchido com água, utilizando a abertura superior C do tubo, e depois foi totalmente fechada quando a torneira da base foi aberta. A água fluiu para o tonel, porém, uma parcela dela ficou presa no tubo, até uma altura L. Então tá aí, galera. Isso aí, se você parar para analisar, é basicamente o experimento de Torricelli, que eu expliquei lá na aula. Qual é a diferença, galera? É que o experimento de Torricelli, ele não usou água, ele usou o quê? Vocês lembram, galera, lá da aula lá? Do experimento de Torricelli? Quando eu expliquei para vocês como que determinou a pressão atmosférica. Mercúrio? Exatamente. Por que ele usou mercúrio? Porque ele usando mercúrio, como o mercúrio é mais denso, ele não precisaria de uma coluna tão grande. Aí ele fala o seguinte, explique por que a parte da água permaneceu no tubo sem escoar totalmente para o tonel em sua base. Por quê, galera? Qual a explicação disso? Como que você explicaria essa questão? Bora, eu quero que vocês participem agora aí. Manda aí o que vocês acham, qual seria a resposta, o que vocês imaginam dessa questão. Ninguém, galera, saberia responder essa questão? É só você lembrar do experimento de Torricelli, galera. Ó, eu tenho um tubo aqui, tem aqui um recipiente, que no caso Torricelli colocou mercúrio, aqui o cara colocou água, que tem uma densidade menor, e peguei um tubo comprido, contendo o mesmo líquido que está dentro desse recipiente, tá? Contendo o mesmo líquido que está dentro do recipiente, coloquei aqui no recipiente aqui esse tubo. Beleza. Aí quando eu liberei a torneira lá, a água desceu, mas não desceu completamente. De repente ela parou no nível L aqui, ó. A água vai parar no nível L aqui. Por que ela para? Por que ela não vai descendo a todo momento? É isso que ele quer saber. Por que chega um momento essa água para de descer? Exatamente a uma certa altura aqui. Porque iguala a pressão? Qual pressão que iguala? O caminho é esse aí. A da coluna de água, e atmosférica. Muito bem. Quem falou isso, galera? Barreto. Parabéns, Barreto. Exatamente isso. Ó. A pressão atmosférica se iguala com a pressão da coluna de líquido aqui na superfície da água. Exatamente isso. Então, na verdade, resposta da letra A. Por que a parte aberta permaneceu no tubo sem escoar totalmente para o tonel? Porque houve um equilíbrio entre a pressão atmosférica na superfície livre da água do recipiente com a pressão da coluna de líquido. Na verdade, foi isso que fez Torricelli evidenciar a presença da pressão atmosférica e medir ela. Aí na letra B ele fala, considerando o experimento referido no nível do mar, a pressão atmosférica de 1 vezes 10 à quinta Pascal, ele quer saber qual a altura do tubo. Aí é só se igualar. A pressão atmosférica se iguala com a pressão hidrostática da altura da coluna de líquido. Pressão atmosférica. Pressão da coluna de líquido, dGH. Onde D é a densidade do líquido, que no caso é água, G é a gravidade. Pressão atmosférica, ele deu o valor, já está em Pascal, que é no sistema internacional, 1 vezes 10 à quinta. Gravidade, a densidade da água é 10 ao cubo e a gravidade é 10. Como que eu faço essa conta aí, galera? 1 vezes 10 à quinta é igual a 1 vezes 10 à quarta, H.
Quando você multiplica 10 ao cubo por 10, é como se tivesse um 1 aqui, não é isso? Repete a base, soma o expoente. H vai ser igual a 1 vezes 10 à quinta, dividido por 1 vezes 10 à quarta. 1 vezes 10 à quinta, dividido por 1 vezes 10 à quarta, vai dar 1 vezes 10 elevado a 1, que é igual a 10 metros. Que é exatamente o quanto que a altura de água equivale a 1 atm, né? 10 à quinta é 1 atm. 1 atm tem 10 metros de água. Então, resposta da letra A. Parou porque a pressão do líquido, a pressão hidrostática do líquido, se igualou com a pressão atmosférica na superfície da água do recipiente. Essa é a resposta da letra A. Resposta da letra B. A pressão atmosférica é 1 atm. 1 atm equilibra uma coluna de água de 10 metros. Acabou. Respondida a questão. Dúvida na questão 32, pessoal? Ou posso seguir? Pode seguir? Vamos embora. Acabando já. Próxima questão, 33. Faltam 4 para a gente acabar a nossa missão de 13 questões hoje. Todas que mandaram dúvida de hidrostática eu estou fazendo hoje. Essa aqui eu acho que foi até o Alan. O Alan está aí ainda ou já foi, Alan? Já foi. Ele que mandou essa questãozinha aqui. Tá aí, irmão? Aqui a questãozinha que você mandou para mim aquele dia lá. Em um local onde a gravidade vale 10, uma esfera foi submetida a 2 situações. Na situação 1, a esfera foi colocada em um líquido de massa específica, que é a mesma coisa que densidade, de 8 vezes 10 ao quadrado quilogramos metro cúbico. Ficou sujeita a um empuxo de 4,4 newtons, descendo com aceleração constante. Na situação 2, a esfera foi colocada em água, cuja massa específica é 1.000 kg por metro cúbico. Flutuou em repouso com parte do seu volume submerso. Considerando que sobre a esfera atuem apenas as forças peso e empuxo, calcule a aceleração da esfera na situação 1. Então vamos lá, galera. Situação 1. Força resultante é igual a peso menos empuxo. Na situação 1, a esfera está descendo. Ó, olha a aceleraçãozinha aqui, ó. Se ela está descendo, galera, significa que o peso que está atuando sobre ela, vertical para baixo aqui, para o centro da Terra, é maior que o empuxo que a água está exercendo sobre ela. Beleza? Então, o peso é maior que o empuxo está para cima, o peso está para baixo, vai ter resultante, né? Porque tem aceleração. Então, essa resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, ela vai ser a diferença entre o peso que é maior menos o empuxo que é menor. Tudo bem, pessoal? Força resultante, como que eu calculo, gente? Força resultante, massa vezes aceleração. Peso, massa vezes gravidade. Empuxo, densidade do líquido, que é o líquido da situação 1. Da situação 2 é água. Aqui eu vou botar líquido, que é da situação 1. Gravidade, volume total. Por que volume total? Porque ela está totalmente mergulhada. O próprio desenho já te indica isso. Ela está afundando, então ela já mergulhou toda. Corto as gravidades. Ah, não, esse cara aqui não tem gravidade, não. Deu a massa da esfera, galera? Deu, galera, a massa da esfera? Gente, vamos lá. Gente, vamos lá. Não. Não deu a massa da esfera. Deu a densidade da esfera? Também não. Não deu a massa, nem deu a densidade. Mas falou que ela ficou sujeita a um empuxo de quanto? 4,4 newtons. 4,4 newtons. Então, peraí, ele deu o empuxo, cara. Ele deu o empuxo que ela está sujeita. Então, peraí, deve ter outro caminho para resolver essa questão. Deixa eu pegar a borracha aqui, que eu vou apagar aqui. Vou dar uma apagada aqui no que eu botei, porque a gente vai ter que usar esse empuxo aí. Sem esse empuxo a gente não vai conseguir fazer, não. Mas ele não deu a massa da esfera, deu? Não deu a massa da esfera, não deu a densidade da esfera. Só que na situação 2, galera, ela está equilibrada, não é isso? Situação, talvez a gente vai ter que usar a situação 2 também para fazer essa situação 1. Mas vamos lá. Se eu substituir o valor do empuxo, vamos anotar as informações que a gente tem. Situação 1. O empuxo vale quanto, galera? 4,4 newtons.
4,4 newtons. Massa da esfera, não deu. Volume submerso da esfera, também não. Volume da esfera, também não. Não deu massa, não deu volume. Densidade da esfera, também não. Então, a gente está comparando aí. Então, não dá para eu achar o peso da esfera e eu vou ficar com duas incógnitas. Por quê? Força resultante depende da massa. Eu quero achar a aceleração. O peso, massa vezes gravidade, e o empuxo, 4,4. Não dá para eu responder a letra A, por quê? Porque eu tenho duas incógnitas. Uma é a massa da esfera e a outra é a aceleração. Então, eu vou ter que ir para a situação 2. O que eu tenho na situação 2, galera? Eu tenho na situação 2 que a esfera está parcialmente mergulhada na água, não é isso? Eu tenho na situação 2 que a esfera está parcialmente mergulhada na água. Eu sei a parcela que ela está mergulhada na água, a parcela do volume submerso dela, a gente sabe, galera? A gente sabe a parcela do volume submerso dela, pessoal? Não, porque quer saber na B? Oi, não entendi. Repete para mim. Quer saber na B. No caso aqui fica acima da água, né? Então a gente não tem, eu acho. Então, a gente não tem. Então, nós vamos ter que deixar em função disso aí a princípio, né? Então, vamos fazer o seguinte. É uma questão discursiva, não é, pessoal? Então, nós vamos fazer o seguinte. Simples assim. Como é uma questão discursiva, eu vou colocar aqui o seguinte. Ó, a aceleração é igual massa vezes gravidade sobre a massa dividir menos... Oi. Não Pode podia falar. colocar na situação 2 empuxo igual a peso e descobrir a massa, não? Só que eu vou ter um problema. Eu só consigo saber, dá para fazer isso perfeitamente, desde que eu sei qual o volume que ela está mergulhado, que é o que pergunta na letra B. Entendeu? Não dá para achar a massa, porque eu precisaria saber a parcela que ela está submersa. Eu não sei o volume de líquido que ela deslocou, entendeu? Lembra que o peso do corpo é igual ao peso do líquido deslocado? Só que para eu saber o peso do líquido deslocado, eu tenho que saber quanto de água ela jogou para fora. Eu não tenho. Como é uma questão discursiva, provavelmente a resposta vai ficar em função da massa, não tem problema não. Joguei a massa para lá dividindo. Lembrando que como tem uma subtração, eu posso colocar um traço dividindo por tudo, ou eu posso colocar ela dividindo por esse termo e ela por esse termo, que é como se tivesse feito o MMC, tá certo? Corto aqui com aqui, e aqui vai ficar assim mesmo. Então vai ficar que a aceleração é igual à gravidade. Ele deu o valor da gravidade? 10 menos 4,4 sobre m. Alguém chegou a fazer essa questão e procurar alguma resposta na internet, galera? Porque eu acho que não dá para achar o valor dessa bagaça não, tá? Mas eu acho, não tenho certeza. Então, estou perguntando a vocês. Eu acho que a resposta final acaba sendo, a melhor resposta final acaba sendo essa daí. Não dá para a gente determinar porque a gente não tem a massa. Então, vou deixar minha resposta em função disso aqui, ó, em unidade do SI. Depois, se vocês quiserem procurar na internet uma outra resposta, ver se tem alguma outra maneira de fazer, eu acho que não dá para achar um valor certinho, porque faltou a massa do corpo, faltou alguma ou a densidade. Se ela desse densidade de esfera, a gente resolvia. Mas sem massa, sem densidade, a gente vai ficar com essa incógnita ali. Então, para mim, essa seria a resposta da letra A. Resposta da letra B. Determine em metro cúbico a parte que fica acima da superfície da água. Então, vamos lá. Na segunda situação, como alguém falou, acho que foi Liza que falou, o empuxo é igual ao peso. Empuxo é igual ao peso, densidade da água vezes gravidade vezes volume submerso é igual massa, que eu não tenho, vezes a gravidade. Corto. Vai ficar que o volume submerso é igual a massa dividido pela densidade da água. Mas ele quer o volume que fica para fora, não é isso? O volume que fica para fora é igual ao volume total menos o volume submerso. O volume que fica para fora é o volume total menos o volume submerso.
A densidade da água eu sei o valor, não é isso? O volume total, você pode pegar o volume total e substituir se densidade é igual a massa sobre volume é igual a massa sobre densidade da esfera, que eu acho que ele não deu também, né? Ele não deu a densidade da esfera, menos volume submerso, massa dividido pela densidade da água. Eu tenho que deixar as informações em relação ao que ele deu. Aqui ficou em função da massa. Essa aqui também eu vou deixar em função da massa. Então vai ficar, ó, repetindo, o volume submerso ficou isso aqui. O volume que fica para fora é o volume total menos o volume submerso. O volume total da esfera é a massa total da esfera dividido pela densidade dela. Tá certo? Ó, densidade é massa sobre volume, então volume é massa sobre densidade. Substituindo aqui, coloco a massa em evidência, vai ficar massa que multiplica. Colocando a massa em evidência, vai ficar massa que multiplica 1 sobre a densidade da esfera menos 1 sobre 10 ao cubo, que é a densidade da água. Resposta final que eu colocaria é essa daqui. Então, galera, essa questão ficou muito chata mesmo por causa disso, porque não deu essas informações aí. Tá show? Então ficou uma questão extremamente chata. Vou até tirar essa merda pro ano que vem, porque ficou uma questão muito sem sentido. Mas a resposta final é isso aí. Oi? Sim. Sim. Entendi. Sim. Ah, então tá show. Beleza. Valeu, irmão. Um abraço. Vamos lá, pessoal. Próxima questão agora. Ficou meio sem nexo essa questão, tá, galera? Questãozinha chata. Eu acho, vou falar a opinião de experiência que eu tenho, um pouquinho de experiência que eu tenho em vestibular. Eu acho que quem fez a questão errou. Esqueceu de colocar alguma informação. Acho que não era a intenção do cara que produziu a questão que ela tivesse essa resposta, entendeu? Então, achei que foi um errinho do cara lá que fez a questão, mas, enfim, faz parte, todo mundo... Eu acho que foi um erro, todo mundo erra. Eu acho que o cara não queria essa resolução. Mas depois ele viu que faltou informação, deixou quieto, deixou aquela resposta ali. Questão número 34, pessoal, também é da FAMERP, ó. Pessoal, tem alguém aí ainda? Ou todo mundo já saiu? Tem gente aqui, eu. Peraí. Oi, tem alguém aí ainda? Tem. Lê para mim, então, quem tá aí. Meu Zoom tá sem som. Não, agora eu não consegui nem ouvir mais ninguém no final. O profundímetro é um instrumento Estado utilizado por mergulhadores para indicar a que profundidade estão em relação à superfície da água. A imagem mostra 2 mergulhadores utilizando um profundímetro rudimentar, constituído de um tubo de vidro com a extremidade inferior aberta e a superior fechada, aprisionando determinada quantidade de ar. Quando o tubo se desloca verticalmente dentro da água, o volume ocupado pelo ar varia, indicando uma variação da pressão exercida pela água. Considere um mergulhador inicialmente sob pressão absoluta de 2 atm. Nessa situação, a coluna de ar dentro do tubo de vidro é de 20 centímetros. Após afundar um pouco, o mergulhador para em uma posição em que a altura da coluna de ar é igual a 16 centímetros, conforme a figura. Considerando que a coluna de água em equilíbrio com 10 metros de altura exerce uma pressão de 1 atm, que o ar é um gás ideal e que a temperatura é constante durante o mergulho, é correto afirmar que a variação de profundidade sofrida por esse mergulhador foi de... Então vamos lá, galera. Ele falou aqui que quando o mergulhador, inicialmente, sob uma pressão absoluta de 2 atm, inicialmente ele está sob uma pressão absoluta de 2 atm, tá certo? E nessa pressão absoluta de 2 atm, a coluna de ar aqui tem 20 centímetros. Beleza?
Após o mergulhador, após afundar um pouco, o mergulhador foi para uma posição em que a altura da coluna de ar tem 16 centímetros. Então, vamos lá. À medida que a pressão aumenta, a coluna de ar diminui, não é isso, pessoal? Vocês concordam comigo? Se ele mergulhou, se ele foi para o fundo, se ele mergulhou, se ele foi para o fundo, o que significa isso? Significa que a pressão sobre ele e sobre a coluna está maior, tudo bem? Todo mundo concorda, gente, ou não? Sim. Sim. Beleza, então ele está submetido a uma pressão maior. Essa pressão maior na água empurra, pressiona mais o ar. Aí o ar acaba mudando aqui, ó. Pressiona mais o ar. Essa pressão que o ar sofre diminui essa coluna de ar aqui. Então a gente percebe que existe uma relação direta entre a pressão que ele está submetido e essa coluna de ar. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você pode fazer uma regra de 3, que nós chamamos de regra de 3 inversa. Por que tem que ser inversa, galera? Porque à medida que a pressão é maior, a altura da coluna de ar não é a altura da coluna de água sobre ele, tá? A altura da coluna de ar é menor. Você concorda comigo isso, pessoal? À medida que a pressão sobre o corpo do cara aumenta, a altura dessa coluna de ar diminui? Sim. Então, vamos lá. Sim. Então, a pressão que ele está submetido e a coluna de ar são inversamente proporcionais. Então, você vai botar assim, ó. Pressão 1 vezes a altura da coluna de ar 1 é igual a pressão 2 vezes a altura da coluna de ar 2. Falo muito isso com vocês. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Quanto que vale a pressão inicial? 2 atm e a altura da coluna de ar inicial era de 20 centímetros. É igual pressão 2, que eu não sei, só que quando ele está, essa aqui é a posição 1, e essa aqui é a posição 2. Quando ele está submetido à pressão P2, a altura da coluna de ar é de 16 centímetros. Dá para simplificar algumas coisas aí, galera? P2 é igual a 40 sobre 16. 40 por 16, dá para a gente dividir por quanto, galera? Dá para simplificar. Qual o valor máximo que eu posso 8. simplificar 40 e 16? Muito 8. bem. 8. Simplificando por 8 em cima e por 8 embaixo, vai dar 5 meios, que é igual a 2,5 atm. Então, galera, o profundímetro indica que a pressão sobre ele aumentou em meio atm. Galera, se 1 atm significa um mergulho de 10 metros em água, 0,5 atm corresponde a um mergulho de quanto? 5. 5 metros. Ramon, por que 0,5 se a pressão foi para 2,5? Era quanto a pressão? Quanto que era a pressão? Hein? A pressão era de 2 atm. A pressão que era de 2 atm... Ai, cacete. A pressão aqui que era de 2 atm foi para 2,5. Então, aumentou meio atm. Se aumentou meio atm, desceu 5 metros. Qual a alternativa? Letra D. Entenderam ou não, pessoal? Então, ó, Ramon, você não ensinou essa fórmula aqui pra gente, não. Não tem isso aqui em livro de física, não, galera. Isso aqui foi a interpretação que eu fiz da questão. Se à medida que a pressão aumenta, essa altura da coluna de ar diminui, existe uma relação inversa entre eles. Isso me permitiu achar para qual pressão que ele foi, para saber que variou meio atm. Se variou meio atm, é que ele mergulhou 5 metros. Alguma dúvida? Ramon, Oi. tem como repetir para mim por que é inversamente proporcional? Eu tava fechando a lógica aqui. Vamos olhar aqui, Alan. Só olhar para o desenho aqui comigo, meu amigo. Se liga só. Quando ele estava na posição 1, a pressão sobre ele era 2 atm. Não é isso? A coluna de ar tinha 20 centímetros. Ele foi para o fundo. A coluna de ar foi para 16 centímetros. Quando ele vai para o fundo, a pressão aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Então, quanto maior a pressão, menor é essa altura da coluna de ar aqui do equipamento. Entendeu? Então, por isso que a gente fez esse produto aqui, ó. Quando você diz que
Ó, uma coisa importante, Alan, a gente vai trabalhar muito esse ano no curso, cai muito no Enem. Quando você diz que uma grandeza X vezes uma grandeza Y é igual a uma constante A, significa que X é inversamente proporcional a Y. Ou seja, elas variam de forma inversa. Enquanto uma cresce, a outra diminui na mesma proporção. Eu posso representar isso, Alan, pelo produto aqui, ó. Pressão vezes a altura da coluna de ar de um lado é igual a pressão vezes a altura da coluna de ar do outro. Ou seja, quanto maior a pressão aumenta, a altura da coluna do ar diminui. Tudo bem? Sim, ok. Show de bola? Show. Gente, se tiver dúvida, é só avisar, hein? Oi. Ramon, eu fico Oi. com dúvida nesse negócio que você explicou sobre quando é igual a uma constante. Tipo, quando, por exemplo, se x for dividido por y, aí foi igual a uma constante, não sei se eles vão ser diretamente, eu esqueci. Eu não entendo Sim. direito, não, isso. Tá, deixa eu tentar pegar um exemplo para vocês. Olha só. Se em uma obra, se eu tiver... Vamos lá. Se em uma obra, para terminar uma obra, eu tiver 20 trabalhadores, eu termino essa obra em 10 dias. Se eu tiver 40 trabalhadores, eu termino essa obra em quanto tempo? Você acha? Pensa comigo. Se eu aumentar o número de trabalhadores, o tempo aumenta ou diminui? Aumenta. O tempo aumenta? Se eu coloco mais gente trabalhando, o tempo para terminar a obra aumenta? Vai diminuir pela metade. Eu dobrei o número, a tendência é que o tempo faça o quê, Laís? Diminui pela metade. Diminui pela metade. Muito bem. Beleza? Tranquilo até aí? Sim ou não? Sim. Então faz o seguinte para mim. Se eu multiplicar 20 vezes 10, dá quanto? 200. 200. Muito bem. Se eu multiplicar 40 vezes 5, dá quanto? 200. Você entendeu por que o produto é constante? Você entendeu por que qual? Quais são as grandezas que eu trabalhei, Laísa? Trabalhadores, número de trabalhadores e dias para a obra ficar pronta, não é isso? A gente sabe que com quanto mais trabalhadores, menos dias a obra vai demorar para ficar pronta. Você concorda comigo? Sim. Mais trabalhadores, menos dias para a obra ficar pronta. Então, essa relação é inversamente proporcional. Se eu coloco mais trabalhadores na obra, eu reduzo o tempo para ela ficar pronta. Numa relação inversamente proporcional, quando eu multiplico as grandezas envolvidas, Laís, tem que dar um valor constante. Então, quais são as grandezas envolvidas? Número de trabalhadores e dias para a obra ficar pronta. No primeiro caso, quantos trabalhadores eu tinha? 20. Quantos dias? 10. 20 vezes 10? 200. No segundo caso, quantos trabalhadores? 40. Quantos dias? 5. 40 vezes 5? 200. Mas aí, necessariamente, eles vão ser proporcionais, porque, por exemplo, vai continuar Não. sendo 200 se eu colocar, tipo, 100 vezes 2. Eles não foram proporcionais enquanto um cresceu um número de vezes, o outro diminuiu. Sim, eles foram inversamente proporcionais. Se eu colocar 100 trabalhadores, quantos dias a obra vai ficar pronta? 2 dias. Você deu um exemplo bom. Você deu um exemplo bom. Ou seja, se eu colocar 200 trabalhadores fazendo essa obra, quantos dias? Um dia. Se eu colocar 400 trabalhadores, quantos dias? Meio. Você está entendendo? Ou seja, o produto entre eles tem que continuar dando quanto? 200. Que é a Mas, constante. tipo assim, Então, rapidinho, só para finalizar, é como se o número de trabalhadores fosse X, os dias para a obra ficar pronta fosse Y e a constante de proporcionalidade 200. Tá, acho que entendi, tá bom. Show de bola? Por isso que geralmente ele fala isso, ó, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto delas é constante. Já quando elas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas é constante, que é o que vocês estudaram lá com o Ronaldo de semelhança de triângulo, entendeu? O que eu não consegui entender é que podia haver alguma situação em que, por exemplo, um aumenta 3 vezes, mas o outro não diminui 3 vezes. Aí você não pode dizer que é inversamente proporcional. Você pode Sim, falar aí... que eles variam de forma inversa.
mas não na mesma proporção. Aqui, no caso, se eu dobro o número de trabalhadores, obrigatoriamente eu tenho que reduzir o tempo de trabalho à metade, entendeu? Então, para dizer que elas são inversamente proporcionais, eu tenho que falar isso. Você pode falar assim, Ramon, mas a questão não falou que, à medida que a pressão aumenta, a altura da coluna de ar diminui na mesma proporção. Mas se ela não falou, ela tinha que ter dado a relação. Se ela não deu a relação, você pode considerar que é na mesma proporção. Sim. Quando o tubo se desloca verticalmente a água dentro dele, o volume de ar ocupado varia, indicando uma variação da pressão exercida na água. Ele não deu propriamente dito que varia na mesma proporção, mas como ele não deu a proporção que é, a gente acabou usando a mesma. Tá show? Vamos lá, galera, tá acabando. Faltam 2 questões para a gente acabar. Próxima questão, penúltima questão da aulinha de hoje. Muito fácil a questão. Galera, a pressão vai ser maior quanto maior for a diferença entre a superfície da água e o nível de saída. P é igual a DGH. Esse H, quanto maior for o H, maior vai ser a pressão. Só que eu tenho que considerar o ponto de saída da água. Nesse caso, muita gente se confundiu, galera. Primeiro, você podia descartar diretamente aqueles que não estão pegando a superfície da água, porque a coluna de água dentro da caixa d'água influencia também. Só que aqui muita gente ficou em dúvida. Ramon, por que a certa é o H5 e não pode ser... Por que a certa é o H3 e não pode ser o H5? Porque a água não está saindo desse ponto, a pressão que eu quero nesse aqui, ó. Então, essa subida que ele dá aqui, ele acaba perdendo pressão. Então, na verdade, a pressão, o valor de pressão está associado à altura desde o nível da superfície da água até o ponto de saída dela, que você quer saber a pressão nesse ponto aqui. Então, a resposta certa dessa questão, pediram para responder, mas a resposta certa é H3, letra C, porque você tem que considerar a superfície da água, desde a superfície da água até o ponto que ela sai da torneira. Então estava bem tranquilo. Mas aquela parte de baixo do cano é desconsiderada? Desconsiderada, porque para ele, quando ele sobe aqui, ele vai devolver, ele vai perder essa pressão de novo. Ah, sim. Entendeu? E por último, galera, para a gente finalizar, torcer para ser uma questão bem facinho, que eu estou muito cansado. Assisti muita aula hoje do mestrado, mas essa questão é tranquilinha. Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar à casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, ele utiliza um recipiente provido de uma escala volumétrica contendo 1 litro de água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a marca atinge 1,5 litros. Então, olha só, galera. Eu tinha 1 litro de água, coloquei os legumes, foi para 1,5 litros. Qual o volume submerso dos legumes? Lembra que o princípio de Arquimedes está lá na aula. O volume do corpo que entra é igual ao volume de líquido que ele desloca. Então, se deslocou de 1 litro para 1,5 litros, significa que mergulhou 0,5 litros de legume no líquido. Isso é importante, tá? Volume submerso é igual ao volume de líquido deslocado. E também que a porção não ficara totalmente submersa, com 1/3 do seu volume para fora. Então, galera, isso aqui corresponde a 2/3 do volume dos legumes. Por que 2/3, Ramon? Se liga só, galera. Eu tenho aqui uma quantidade, um recipiente e um legume aqui dentro, boiando. Vou vir aqui e vou colocar um líquido. Beleza. Se 1/3 dele está para fora, se essa parcelinha aqui é 1/3 do legume, o volume submerso corresponde ao que sobra. 2/3, tá? 1/3 mais 2/3 dá 1, dá o total. Então, se 1/3 está para fora, 2/3 está para dentro. Então, esse 0,5 litros corresponde a 2/3 do volume dos legumes. Aí ele fala o seguinte: para concluir o teste, o consumidor, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é metade da densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Tem um erro nessa questão, mas eu vou deixar para vocês pensarem.
No supermercado, a balança registrou uma porção de legumes de 500 gramas. Considerando o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada, pois deveria ter indicado uma porção de quanto? Galera, a gente aprendeu o seguinte, presta atenção. Metade da densidade da água, 0,5 gramas por centímetro cúbico, que é igual a 0,5 quilogramas por litro. Falei muito isso com vocês na aula, sobre unidade, tá? Essas unidades são equivalentes. Vamos achar o volume de legume, então. O volume de legume corresponde a 2/3. Ramon, Oi, perdão, pode falar. 0,5 não é 1/3, não? Não, 0,5 é 2/3. Se liga só. Se ele está 1/3 para fora, ele está 2/3 para dentro. O volume, quem desloca o volume de líquido é a parte que está para dentro, Laís. Sim, mas Então- esse 0,5 não é a parte que tá pra fora, não? Não, Eu é a achei que era parte que tava pra fora. Esse 0,5 litros é o seguinte, ó, vamos lá, deixa eu explicar com calma para todo mundo entender isso. Fala aí, Alan. não, se a densidade é metade, não teria que ficar metade para dentro, metade para fora, não, do Exatamente. volume? O erro da questão é exatamente esse, Alan. Isso é um erro, tá, galera? Laís, se liga só. Tá percebendo aqui que os níveis não estão iguais? Sim. Ó, o que fez o nível subir? Se eu não coloquei água no sistema, por que o nível subiu? Por causa do objeto. Por causa do objeto. Se liga aqui só. Olha a parcela dele que está aqui dentro. Quem deslocou o nível de água é o volume submerso. Para fora, eu tenho 1/3. E para dentro, eu tenho quanto? Ah, sim, 2/3. Então, Entendi. então, qual a conclusão que a gente chega? Que 2/3 do volume dos legumes deslocou meio litro de água. Sim. Logo, jogo 3 para lá multiplicando, dá quanto? 1,5. 1,5, E o 2 dividindo, dá quanto? 0,75. 0,75. 0,75 litros. Esse é o volume total dos legumes. Aí a densidade dele, ele tem 0,5 quilogramas. Deixa eu apagar um negócio que eu escrevi errado aqui, pessoal, que eu já transformei. Aqui é quilograma por litro. A unidade quilograma por litro equivale à unidade grama por centímetro cúbico. Então, quando você olha essa densidade aqui, você está dizendo o seguinte, que a cada que o legume tem meio quilograma, o legume ele tem meio quilograma a cada 1 litro. Só qual o volume que eu tenho dele? 0,75 está para X. Ou você poderia colocar na fórmula. Densidade do legume é a massa de legume sobre o volume. Densidade 0,5 kg por litro, volume 0,75, dá no mesmo. Pode usar a fórmula também. Vai ficar que X é igual a 0,75 dividido. Peraí, deixa eu ver um negócio. Acho que eu fiz um negócio errado aqui. Ah, fiz errado. Regra de 3 eu montei errado. Tô cansado já. Como que eu monto essa regra de 3 aqui, pessoal? Ó como eu tenho errado na regra de 3, ó. Então, recapitulando onde eu estava aqui. Se eu quiser fazer por regra de 3, não quiser usar a fórmula, massa sobre volume é igual a densidade, 0,5 quilogramas esse legume tem a cada 1 litro. Em 0,75 litros, ele vai ter X quilogramas. Aí X vai ser 0,75 vezes 0,5, que dá quanto? Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Vai dar 3,75. 0,375, perdão. Isso. Então, resposta final, X é igual a 0,375 quilogramas. Qual a alternativa? Letra D. Mas o erro é exatamente esse aí, Alan. Se ele tem metade da densidade da água, ele tinha que deslocar um volume exatamente metade do volume dele. Isso é um erro da questão gravíssimo, mas que o Enem deixou passar despercebido, não anulou a questão, não.
mas é um erro conceitual grave. Meus queridos, eu vou encerrar por aqui que eu estou muito cansado. A gente fez 13 questões caprichadas da apostila aí, mas podem continuar mandando as dúvidas por lá, tá? Aproveita o final de semana para terminar a hidrostática. Aproveita o final de semana para terminar a hidrostática. Semana que vem a matéria nova, já vamos começar a falar de alavanca, se eu não me engano. Quantidade de movimento ou alavanca, se eu não me engano, tá bom? Muito obrigado por todos que ficaram até o final aí. Ramon, Oi, fala, meu amigo. depois tem como mandar a resolução da 19? Manda lá no grupo para me lembrar que depois eu faço. Ah, Vocês, minha ok, vista está muito ok. cansada, que eu tô a tarde inteira com a cara no computador, vou dar uma relaxada agora, mas amanhã sem falta eu mando para você, tá bom, irmão? Tô gostando de ver Ok, obrigado. os estudos aí. Tamo junto. Ramon, Gente, um beijo. Oi. rapidinho, me falaram que você tinha mandado um vídeo da aula de MHS no grupo do PISM, só que eu não estava no grupo. Você pode me mandar de novo esse vídeo? Mando. Eu tô postando inclusive o outro vídeo lá da parte que eu trabalhei período do pêndulo do massa-mola. Pode deixar. Porque essa matéria aí eu não conheço, não. Não, tá show. Eu mando pro celular. Pode deixar. Tchau. Tchau. Beijo, galera. Um Beijo, Ramon. abraço. Beijo. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.